Boa tarde, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar de decomposição por números primos e operações com radicais. É o seguinte, nós já trabalhamos com raiz, aquela parte de tirar da raiz quadrada, raiz cúbica, a parte mais simples, aquela parte que a gente fala que é sol e sombra. O que é sol e sombra? É colocar o número com expoente fracionário. Vira uma fração em cima, não é? Sol e sombra, a gente chama, né? Então vamos começar. A primeira parte que eu escolhi é para a gente recordar o que é decomposição em fatores primos. O que é decompor um número em fatores primos? A gente vai dividir esse número somente por números primos. Quais são os números primos? A gente trabalha normalmente, eu pus aí, números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Lembram o que é números primos? Números primos é um número que é só dividido por 1 e por ele mesmo, tudo bem? Aí eu pus aqui, ó, toda vez que for realizar a decomposição de um número em fatores primos, lembre-se de que o divisor sempre será um número primo. Olha, do lado o divisor, o número que a gente vai dividir, colocar para dividir, ele tem que ser número primo, na decomposição por números primos, tá? E a ordem de sucessão desses divisores, que são fatores, é crescente. Ou seja, eu não posso pegar um número e começar a dividir nele por 5, por 3, somente se ele não der para dividir por 2, não der para dividir por 3, aí que eu vou para o 5. Lembram disso, pessoal? A gente vai pela ordem. Primeiro 2, até não dá mais para dividir por 2. Depois a gente pula para o 3. Eu posso não dividir por 3? Posso, se o número não for divisível por 3. Mas se ele for divisível por 3, eu sou obrigada a dividir pelo 3 primeiro. Tudo bem? Vamos lá. Eu pus um exemplo aí, ó. Raiz quadrada de 900. Vamos decompor o 900. Que jeito? Coloco 900, a barra da divisão. E eu começo por quem? 900 é um número par, dá para dividir por 2. Então, eu começo por 2. Quanto que é 900 dividido por 2? Olha ali, 450. 450. Vocês observem, 450 é um número divisível por 5, não é? Terminado em 0, dá para dividir por 5. Mas eu posso já pegar 400 e dividir por 5? Não. A gente agora vai para quem? Ele ainda é um número par, dá por 2 de novo. Então, 400 dividido por 2, 450, desculpa, dividido por 2, vai dar 225. 225 dá para dividir por 3, então eu tenho que dividir por 3. Pessoal, lembra da regra de divisibilidade? Por que ele é divisível por 3? Se eu pegar 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Como que eu sei se ele é divisível por 3? Somando os algarismos. Se somando os algarismos der um número múltiplo de 3, ele é divisível por 3. É o caso do 225, né? 225 dividido por 3 deu 75. 75 dividido por 3 de novo, 25. Agora não dá mais por 2, não dá mais por 3. Quem que é o próximo que a gente vai olhar? O 5. Dá para dividir por 5? Dá. Então, 25 dividido por 5, 5. Ainda dá por 5, 1. O final é 1. Tudo bem? Então, terminou a conta. Como que eu resolvo isso? Pessoal, lembra de eu falar o seguinte, raiz quadrada. Então, eu vou juntar os números de 2 em 2, não é? Então, olha aqui, 2, tem 2 número 2, então vai ficar 2 ao quadrado, olha aí embaixo. Vezes, quantos números 3 eu tenho? 3 elevado ao quadrado também. E 5, 5 ao quadrado também. Lembra de eu falar? Tá lá dentro, ele tem um ingresso para sair, porque é a raiz quadrada. Quem está elevado ao quadrado pode cancelar o quadrado da raiz com o quadrado em cima do número. É o ingresso para ele sair de dentro da raiz. Quem pode sair lá de dentro? O 2 está elevado ao quadrado, ele sai. O 3 está elevado ao quadrado, ele sai. E o 5 está elevado ao quadrado, também sai. Os números que saíram, fica lá fora que jeito? Multiplicando. Então, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, qual que é a raiz quadrada de 900? 30. Tudo bem? Tem outra maneira de achar a raiz quadrada? Se eu não pedir por decomposição? Tem. É fazer tentativa e erro.
20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. Aí o aluno vai tentando o número que ele acha que é mais próximo daquela raiz, tudo bem? A potência e a radiciação são operações inversas. Se você dá conta da potência, você consegue fazer a radiciação, porque elas são operações inversas. Olha aí o exemplo. 2 é a base, o expoente também é 2, e a minha potência deu 4. Por quê? 2 ao quadrado é 2 vezes o 2. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Olha a radiciação aí do lado que eu pus. Pessoal, os nomes, vamos lembrar os nomes. O resultado que eu encontro é a raiz. O que está dentro do símbolo é radicando. E o que está lá fora, pequenininho, é o índice. Tá vendo que o 2, eu coloquei aí 2, índice 2, mas quando o índice for 2, a gente não precisa colocar, lembra? Quando o índice é 2, a gente não precisa colocar. Eu coloquei ele só para destacar para vocês. Aí eu pus um exemplo aí embaixo para vocês verem que é inversa. Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado, tá vendo que era uma raiz quadrada de 36 é 6. E a 6 ao quadrado é quanto? Tá vendo que agora é potência? 6 vezes 6, 36. Tudo bem? Viu que é o inverso? Agora, soma e subtração de radicais. Pessoal, isso aqui é novo. É mais novo. Dos outros assuntos eu até já tinha comentado. Agora, esse pedaço não. Quando que eu posso somar um número que tem raiz ou subtrair o número que tem raiz? Quando os radicais, a parte dentro da raiz, forem iguais, com o mesmo índice, o númerozinho lá em cima também for igual, tá? Então, olha aqui. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Presta atenção nessa primeira linha. Por que que eu posso somar esses números? Porque todos eles têm raiz quadrada de 2. Tá vendo que tá em vermelho aí, destacado? Raiz quadrada de 2. Todos têm a mesma raiz com o mesmo índice. Se um deles tivesse raiz quadrada de 2 elevada a índice... Não, desculpa, se fosse raiz cúbica de 2, eu não poderia juntar com os outros, tá? Eu só posso somar ou subtrair se ele tiver a mesma raiz e o mesmo índice lá em cima. O que que eu vou fazer aqui? Agora que todos têm raiz de 2, eu deixo a raiz de 2 quietinha e vou somar e subtrair os números que estão fora dela. Ou seja, 3 mais 5 menos 4. 3 mais 5, 8. Tira 4, 4. 4 o quê, gente? 4 raiz de 2. Porque o raiz de 2 eu não mexo nele, tá bom? Na soma e na subtração a gente não mexe na parte dos radicais. Eu só somo os valores que estão fora. Vou dar outro exemplo para vocês verem. Efetue a soma e a subtração dos radicais. Por que que eu pus soma e subtração? Porque no exemplo eu misturei as duas coisas. Eu pus 10, raiz cúbica de 2, mais 5, raiz cúbica de 10, menos raiz cúbica de 2, mais 4, raiz cúbica de 10. Tudo bem? Pessoal, observem para vocês verem. Eu não posso somar e subtrair todo mundo. Por quê? Tenho raiz cúbica de 2 dentro do radical aí, e eu tenho raiz cúbica de 10. Então, essas duas eu não posso misturar. O que que eu vou juntar aí? Observem bem. Quem é a raiz cúbica de 2? Na primeira linha, quem está a raiz cúbica de 2? O 10. E quem mais? E o menos raiz cúbica de 2. Por que que eu pus esse menos raiz cúbica de 2? Aí você fala, professora, não tem número fora dessa raiz, com que eu vou fazer conta? Quando não tem número, pessoal, é quem? 1. Lembra do número 1? Quando não aparece ali é 1. Então, esse 10 raiz cúbica de 2 menos 1 raiz cúbica de 2. Agora eu faço a conta. 10 tirou 1, 9 raiz cúbica de 2. Só posso fazer esses dois valores, porque só os dois que têm raiz cúbica de 2, tá? Vamos para outra parte. Aí eu largo a outra parte? Não, vamos para outra parte. O que é a outra parte? Quem tem raiz cúbica de 10? Olha quem está acompanhado de raiz cúbica de 10. O 5, raiz cúbica de 10,
e o 4 raiz cúbica de 10. Tudo bem? Consegue ver que é só os dois que está acompanhado de raiz cúbica de 10 e os dois estão somando. 5 mais 4, 9. 9 raiz cúbica de 10. Eu não mexo no raiz cúbica de 10 e não mexo no raiz cúbica de 2. Posso somar esse finalzinho aí? 9 mais 9, 18? Não. Não posso mexer nisso. Por quê? Um está acompanhado com raiz cúbica de 3. Desculpa, raiz cúbica de 2. E o outro, raiz cúbica de 10. São diferentes. Então, eu não posso somar mais. A conta acaba aqui. Lembre-se, para resolver soma e subtração, ele tem que estar no mesmo índice, no mesmo valor. Senão, eu não vou somar. Se for tudo diferente, não mexe. Se for na soma e subtração, não mexe, tá? Só se tiver os mesmos valores. Vamos para a próxima. Pus mais um exemplo. Esse exemplo aqui é o seguinte. Eu tenho 4 raiz quadrada de 63 mais raiz de 7. Pessoal, o 63, o que eu faço com ele? É um valor maior. Eu fatorei o 63. Presta atenção só na primeira linha. Só na primeira linha. Tampa até o restante aí. Presta atenção na primeira linha. 4 raiz quadrada de 63 mais 7. Eu poderia somar esse 4 raiz quadrada de 63 mais 7? Não, não posso. Um é raiz quadrada de 63, o outro é raiz quadrada de 7. Não posso somar. O que eu fiz? Eu fatorei o 63. Hora que eu fatoro o 63, olha aqui do lado a fatoração que eu fiz. Dá para fatorar 63 por 2? Não. Ele não é par, então não dá por 2. Dá por 3? Sim. 3 mais 6, 9. É múltiplo de 3, então dá por 3. 63 dividido por 3 dá quanto de resultado, pessoal? 21. 21 dividido por 3 dá quanto? 7. 7 é primo, então 7 só dá para dividir por ele mesmo. Então o resultado deu 1. Observe agora na segunda linha que eu fiz. 4 raiz quadrada de... Tá vendo que eu pus 3 ao quadrado vezes 7? Por quê? Porque na fatoração eu não achei 3 duas vezes. 3 ao quadrado vezes 7. Tudo bem? E repetir a raiz de 7 do lado. Observem para vocês verem. Quem tem o ingresso para sair de dentro dessa raiz? Não é raiz quadrada? Quem está elevado ao quadrado? Só o número 3. Então, ele tem o ingresso, eu cancelo os ao quadrado e esse 3 sai da raiz. Então, agora o 3 está fora da raiz, multiplicando o número que já estava fora também. 4 vezes 3, 12 raiz de 7. Mais, repete, raiz de 7 quietinha aí, não mexi com ela, tá? Raiz de 7. Gente, agora, observem para vocês verem. 12 raiz de 7 mais raiz de 7. Posso somar? Agora eu posso. Os dois têm raiz de 7. 12. Quem está na frente do raiz de 7 do outro lado, gente? Quando não aparece ninguém, é o número 1. Então, 12 mais 1, 13, raiz de 7. Tudo bem? Entenderam? Lá na primeira linha eu não poderia somar. Só que dá para fatorar o 63 e chegar no mesmo radicais, no mesmo índice, não é? Então, consigo resolver, tá? Vamos para o próximo. Multiplicação e divisão. Pessoal, a multiplicação e a divisão são consideradas um pouco mais simples. Depois eu vou falar por enquanto, vou falar de uma bem simples para o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu vou falar quando os radicais têm o mesmo índice, tá? Quando eles têm o mesmo índice, o que eu faço? Mesmo índice, lembra, gente? É o número que está lá em cima. Raiz quadrada seria o 2, raiz cúbica seria o 3. O índice é aquele númerozinho lá em cima da raiz. Igual aqui, ó. Efetuamos a operação entre os radicandos, ou seja, pessoal, o de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Só isso. Multiplicação é básica. É só isso. Mas observe para vocês verem. Eu tenho raiz quarta de 8 vezes 3 raiz quarta de 2. Por que eu vou fazer essa multiplicação aqui? Eles têm o mesmo índice. Um é raiz quarta e o outro também é raiz quarta. Mesmo índice, tudo bem? Se fosse índice diferente, é uma outra maneira de resolver, que eu vou falar mais para frente em outro vídeo. Então, vamos lá.
Como eu tenho raiz quarta de um lado e raiz quarta do outro, é só fazer a conta direto. Direto, o que eu falei para vocês? O de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, não é raiz quarta? Já pode pôr na resposta que vai dar raiz quarta. Olha aqui, raiz quarta de quanto? O de fora com o de fora. Gente, que número que está na frente do raiz quarta de 2? Olha para vocês verem. Raiz quarta de 2, o número que está na frente dele é o 3. Tudo bem? Quem está de fora do raiz quarta de 8? O primeiro número aí que aparece. Não tem ninguém. Quando não tem ninguém, a gente fala que é quem? 1. Então, 3 vezes 1, 3. Do lado de fora vai ficar só o número 3. Repete a raiz quarta, repete o índice, porque eu estou fazendo essa multiplicação, porque eles têm o mesmo índice, tudo bem? E o de dentro com o de dentro. Quem é o de dentro? De um lado é 8, do outro é 2. 8 vezes 2, 16. Tudo bem? O de dentro é quem? 8. E o de dentro do outro lado é quem? 2. 2 vezes 8, 8 vezes 2, 16. Então, eu fiquei com 3, raiz quarta de 16. Aí, gente, eu coloquei direto a resposta 2, mas o que eu fiz aí? Deixa eu explicar para vocês. Raiz quarta de 16, eu fatorei o 16. Tá vendo o 16 fatorado aqui no cantinho? 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vocês estão vendo que deu 2 quantas vezes? 4. Aí eu pus aqui do lado, ó. Raiz quarta de 16 é 2 a quarta. Tá vendo que ele tem um ingresso para sair? Que deu quanto? Corta e corta dá 2. Só que tem um detalhe aí que faltou. A resposta, a raiz quarta de 16 é 2. Só que eu tenho que multiplicar pelo 3. Não tem que multiplicar pelo 3? Então, minha resposta no final realmente seria quanto? 12. Até organizem isso aí, tá, pessoal? A resposta final daria 12, porque eu pus ali só a resposta 2, porque eu fiz só a raiz quarta 16, 2. Só que multiplica por 3, que dá 12. Tudo bem? A multiplicação é simples. O de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Se for o mesmo índice. A divisão é a mesma coisa. Eu pegaria o que está aqui fora e dividiria pelo de fora do lado e do de dentro com o de dentro, tá? Mesma coisa. Agora eu pus mais um exemplo aí. Radiciação de radicais. Para extrair uma raiz de radicais, devemos multiplicar o índice desses radicais e conservar o radicando. O que seria isso? Quando eu tenho a raiz de outra raiz, eu pus só letras aí no começo para vocês verem, ter uma noção do que eu faria. Eu multiplicaria os índices n vezes o m, que são os índices que estão lá fora. Mas eu pus valores para vocês verem melhor. Um exemplo, eu tenho raiz quadrada de raiz quinta de raiz quadrada de 20. Não tem raiz quadrada de 20 exata, não é? Então, o que eu faço? Eu multiplico os índices. Quem que é o primeiro índice dessa raiz maior zona que aparece no exemplo? Não tem ninguém. Quando não tem ninguém é quem, gente? Raiz 2, não é? Raiz quadrada. A gente então coloca o índice 2. Tudo bem? Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Raiz vigésima de 20. Tudo bem? É só fazer isso. Quando eu tenho raiz de raiz de raiz e não tem como resolver as raízes lá dentro, eu vou só multiplicar o índice. Tudo bem? Pessoal, tem mais assuntos para falar sobre radiciação, mas eu vou fazer esse vídeo porque ele já vai ficar longo, é muita coisa, é muito detalhe. Então, o próximo eu já entro em mais detalhes, com índice, multiplicação de índice diferente, divisão de índice diferente, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pode entrar em contato que eu tiro as dúvidas. Tudo bem? Até